Então hoje a gente vai falar sobre Jó capítulo 20, né? A gente lembra que no capítulo 19, né? Jó veio falando em resposta à Bildade, né? Então Jó veio respondendo a Bildade no capítulo 19, tentando tornar mais claro o que ele estava sentindo, né? Tentando expressar de uma forma mais clara o que ele sentia, para que os amigos dele começassem a ter compaixão dele, né? Então talvez se entendessem melhor o que ele sente, né? O que ele estava passando, eles teriam mais compaixão de Jó, né? Então agora a gente vai ver a resposta de Zofar a isso, né? Zofar continua sendo duro. Então os amigos dele não entendem, não conseguem ter compaixão de Jó, não tem jeito. E eles ignoram o que Jó fala. Eles acham que é um mentiroso falando, um mentiroso tentando se defender, é um ateu, né? Eles acham que Jó não tem Deus, não está com Deus, e é um homem que não tem Deus, não está com Deus, e está tentando se defender da justiça de Deus. Então eles vão continuar atacando Jó. Lembra muita gente, né, o que acontece aqui com esses amigos de Jó, né, essa situação, lembra muito pra gente quando Jesus, né, encontra aquele cego, né, cego de nascença, e os apóstolos falam para Jesus, né, mas ele é cego assim por conta de um pecado dele ou por conta de um pecado dos pais dele, né? E Jesus fala: não é pecado de ninguém, não é culpa dos pais e nem culpa dele, é culpa do pecado original, né? Culpa do pecado de Adão e Eva, que entrou a doença no mundo através do pecado de Adão e Eva. Então não é culpa de ninguém, é culpa realmente do pecado original. Então lembra muito isso, né? E eles querem atribuir o pecado a Jó. Então eles querem dizer que o que Jó está vivendo é por conta de um pecado, né? Então eles querem atribuir toda a circunstância na vida de Jó ao pecado. Então agora Zofar vem respondendo, né, a Jó. Então Jó havia feito a defesa dele, Jó havia tentado expressar de uma forma mais clara como ele se sentia, e agora Zofar vem falar em cima da fala de Jó, né? Então a gente vai ver agora o que Zofar vem falar em cima do que Jó disse. Então no versículo 1, Zofar começa a responder a Jó. No versículo 2 ele começa a falar, né? Visto que os meus pensamentos me impõem resposta, eu me apresso. Então ele fala: olha, eu preciso falar, então eu tô com pressa. Provavelmente ele deve ter atropelado, né? Ele deve ter corrido para a paz. Boa noite, Railda. Então ele deve ter corrido para começar a falar. Então ele deve ter atropelado ali para começar a falar, entrou correndo ali para falar. Ele falou assim: olha, eu tô atordoado. Eu tô atormentado, Jó, com o que você tá falando, e eu não posso ficar quieto. Eu tenho que falar. As suas falas estão me atormentando. O que você tá falando tá me deixando atordoado, então eu vou falar. Aí no versículo 3, Zofar começa a falar para Jó: eu ouvi a repreensão que me envergonha, mas o meu espírito me obriga a responder segundo o meu entendimento. Então aqui Zofar está falando, eu ouvi uma repreensão vinda de você, Jó, você está repreendendo a gente, só que eu tenho vergonha, eu tô com vergonha de tudo que você disse, Jó. Eu tenho vergonha de você, Jó. Eu tô com vergonha do que você disse. Eu tô com vergonha das suas falas, Jó, né? Então é isso que Zofar tá falando. Eu tô com vergonha. Você tá tentando repreender a gente, só que só me causa vergonha as coisas que você fala. Então, você tá tentando repreender a gente, falar que a gente, na verdade, não sabe quem é Deus, que a gente não sabe de nada, né? Que a gente precisa aprender mais sobre Deus, mas eu tô com vergonha. Eu tô com vergonha de tudo que você usa de argumento, de tudo que você usa para se defender, eu tô com vergonha. Aí ele fala: mas o meu espírito me obriga a responder segundo o meu entendimento, né? Então, eu tô morrendo de vergonha por você, eu tô com uma vergonha alheia, né? Zofar fala: eu tô com vergonha alheia, tô com vergonha por você, Jó, tô sentindo vergonha por você. Por que Zofar faz isso? Porque a gente lembra que Jó, no capítulo anterior, havia falado para Bildade, né? Havia falado para os amigos dele: olha, vocês ficam me atormentando, vocês ficam me insultando e vocês sequer sentem vergonha. Vocês não têm vergonha de me humilhar diante da situação que eu tô, o que eu estou passando, a humilhação que eu estou passando. Vocês vêm aqui pisar mais ainda em mim, vocês vêm aqui me machucar ainda mais e vocês não sentem vergonha de fazer isso, né? Então, agora, Zofar usa isso mesmo que Jó falou, é aquilo que a gente havia falado, né? Eles usam as próprias falas de Jó contra Jó. Então, agora ele vai usar isso que Jó falou, que na verdade esses amigos iam lá para insultá-lo e não tinham vergonha de insultar Jó daquele jeito. Agora ele fala: não, eu tenho vergonha sim, Jó. Eu tenho vergonha sim, Jó, mas eu tenho vergonha de você.
Eu tô com vergonha de você, eu tô com vergonha das coisas que você tá falando, eu tô com muita vergonha de você. E é isso que ele fala, Zofar, né? Então, Zofar aqui continua, eu tô com muita vergonha, né? Tô com a vergonha alheia, né? Então, a minha vergonha não me deixaria falar, mas o meu espírito tá aqui dentro de mim me obrigando a responder. Eu preciso responder o que você tá falando, esses absurdos que você tá falando, porque eu estou com vergonha alheia, né? Zofar começa a falar assim pra Jó. Aí no versículo 4 ele continua: porventura, não sabes tu que desde todos os tempos, desde que o homem foi posto sobre a terra, o triunfo dos perversos é breve e a alegria dos ímpios é momentânea? Então ele tá falando, ô Jó, por acaso você não sabe que realmente a alegria do perverso dura pouco? Você não sabe, Jó, que realmente o perverso sofre, uma hora chega o sofrimento sobre ele, e é isso que está acontecendo com você, Jó. Chegou o teu sofrimento, você é um ímpio, você é um pecador, chegou a tua hora, chegou o teu sofrimento, é isso que Zofar está falando, né? Por acaso você não sabe que é assim que funciona a terra? Agora na tua vez, agora que chegou a tua vez de experimentar o andamento da terra, você quer que Deus mude o andamento da terra? É desse jeito que funciona, né? Então, o ímpio, ele sofre. O ímpio não tem uma alegria temporária, alegria permanente, a alegria dele é temporária, a alegria dele passa. Então, o auge dele também passa. Então, ele pode estar próspero num momento, estar no auge dele, no ponto mais alto, assim, todo mundo olhar e falar, nossa, olha onde ele chegou, e ele cair. Então, ele chegar naquele auge dele e ele cair completamente. Então, é isso que acontece com o ímpio, Jó. Então, repetindo, versículo 4 e 5, ele diz isso, Zofar. Ele fala assim: porventura, não sabes tu que desde todos os tempos, né, desde sempre, que o homem foi posto sobre a terra, desde que o homem foi criado, Jó. Desde que o homem foi posto sobre a terra, é assim que funciona, Jó. E agora, na sua vez, você quer que mude? Então, ele continua no versículo 5. O triunfo dos perversos é breve, né? Então, ou seja, os perversos, eles podem até ter o auge dele, eles podem até viver bem, né? Até ter triunfar na terra, porém é breve aquilo, eles não vão triunfar eternamente, né? Não vão viver eternamente tranquilos ali e gozando de coisas boas. Uma hora eles vão cair, então é isso que acontece, Jó. Desde a criação do homem é assim que acontece. Aí ele continua, e a alegria dos ímpios é momentânea. Então, Jó, realmente, você achou que sua alegria ia ser por quanto tempo? A alegria é momentânea. O ímpio, ele colhe tristeza, ele colhe sofrimento. O ímpio, ele passa por tormento. Então, é isso mesmo que acontece. Então, eles começam a tentar explicar para Jó que realmente tudo que ele vive demonstra que ele é um ímpio, né? Então, realmente, Jó, tudo que você está vivendo nos mostra, nos prova que você é um ímpio, Jó. Você tem que aceitar que você é um ímpio e pronto. Aí no versículo 6, agora ele começa a falar sobre o orgulho de Jó. Ele vai começar a questionar o orgulho de Jó. Ele vai falar assim, no versículo 6, ainda que a sua presunção, né? Ou seja, ainda que a altivez, ainda que o orgulho do ímpio remonte aos céus, né? E a sua cabeça atinge as nuvens, né? Então, ou seja, ainda que o ímpio seja tão orgulhoso, tão cheio de si, se achando tal, e o orgulho dele seja tão grande, mas tão grande, que a cabeça dele se leve até o céu, né? Então, ele tá tão orgulhoso, tá tão cheio de si, que ele não anda mais com uma posição normal, ele anda assim, se sentindo, né? Se achando. Então, é isso que ele fala, ainda que ele esteja com a cabeça tão alta, tão elevada, que esteja tocando nos céus, né? Tocando nas nuvens. Aí, no versículo 7, ele fala, como seu próprio esterco. Quando ele fala esterco, ele não está falando esterco de animal, ele está falando esterco humano, ele está falando fezes humana. Aí ele está falando assim, aí Jó, como suas próprias fezes, né? Isso que tá bom para Jó. Como suas próprias fezes apodrecerá para sempre. E os que o conheceram dirão onde é que ele está, né? Então aqui ele fala para Jó. Ele fala, Jó, você pode estar aí no seu orgulho, Jó. Você está aí todo orgulhoso, falando que você é justo, falando que você é inocente, falando que Deus vai vir te salvar, que Deus é por você, que você ainda vai encontrar Deus, né? Na eternidade você vai encontrar Deus. Você pode manter a sua cabeça erguida quando você quiser. Sua cabeça pode encostar nas nuvens, de tão erguida que tá.
Mas uma coisa eu te digo, Jó, uma coisa é certa, Jó. O seu fim é igual ao das suas fezes. É isso que ele tá falando, assim, falando num linguajar mais claro. É isso que ele tá falando para Jó. Assim, você é igual às suas fezes. Seu fim é esse. Você vai apodrecer, Jó. Você vai apodrecer e ninguém vai lembrar de você. Não fica achando que alguém vai lembrar de você. Ninguém vai lembrar de você. Todo mundo te esquecerá. E ninguém vai te achar. Não vai haver memória de você, né? Aí no versículo 8 ele continua: voará como um sonho e não será achado, será afugentado como uma visão da noite, né? Então aqui ele tá falando, ó, Jó, você vai ser como um sonho que a gente não consegue achar, ou seja, é aquela coisa da gente dormir, ter um sonho, quando a gente acorda, a gente tenta lembrar o que a gente sonhou. Mas a gente não consegue, a gente fica falando, o que foi que eu sonhei, o que foi que eu sonhei, a gente fica tentando lembrar o que a gente sonhou e não lembra. É isso que Zofar tá falando, Jó vai ser como esse sonho, que você tenta falar, quem é mesmo Jó? Ai, quem foi Jó? Ai, meu Deus, Jó foi quem? E fica tentando lembrar. É isso que Zofar tá falando, né? Assim como um sonho que a gente acorda e quer lembrar o que foi o sonho e não consegue lembrar, assim vai ser Jó. As pessoas vão tentar lembrar quem foi Jó, mas não vai lembrar, não vão conseguir lembrar de quem foi Jó. Aí aqui ele fala no versículo 8, finalizando: será afugentado como uma visão da noite, né? Então ele vai sumir como se não fosse um sonho, como se fosse apenas uma visão da noite, como se fosse uma coisa rápida que passou e foi tão rápido aquilo que a memória não guardou, não coube para guardar na memória, porque foi muito rápido. Então é isso que vai ser Jó, né? Então Jó vai ser isso, porque a gente lembra que Jó fala muito na preocupação dele de que a injustiça dele seja declarada, que as pessoas saibam da injustiça que está sendo praticada na vida dele. Então aqui Zofar está falando, não, ninguém nem vai lembrar de você, Jó. Não fica pensando que alguém vai lembrar de você, ninguém vai lembrar de você, ninguém tá nem aí pra você, ninguém vai lembrar de você. Aí no versículo 9, Zofar continua, né, atormentando Jó. Aí ele continua falando, os olhos que o viram jamais o verão, e o seu lugar não o verá outra vez. Então aqui ele fala a mesma coisa que Jó já havia falado, né? Porque Jó já havia falado, quando eu me for embora, né? Jó havia falado para Deus, quando ele morrer, ele não voltará mais para a casa dele. Então as pessoas vivas não o verão mais, né? Então Jó já havia falado isso. Não, quem hoje está vivo, quando eu morrer, esses olhos que estão vivos, essas pessoas vivas, não me verão mais, porque a minha realidade será outra, né? Então Jó já havia falado isso e ele fala a mesma coisa, que Zofar está falando a mesma coisa, que os olhos que viram Jó jamais verão Jó. Então, Jó jamais será visto, não será mais visto pelos olhos das pessoas que o viram, né? E aqui fala, e o seu lugar, né, não verá outra vez, ou seja, a sua casa, né, onde você residia, não vai te ver outra vez, né? Então, talvez Zofar não tenha entendido o que Jó falou, porque a gente lembra que no capítulo anterior, Jó falou que Deus ia revesti-lo com um novo corpo, né? Jó havia falado isso, que esse corpo que ele estava ia definhar, ia virar pó, e que Deus ia revesti-lo com um novo corpo. Boa noite, Tatá, a paz, que ia revestir ele com um novo corpo, né? E quando fosse revestido com um novo corpo, a gente lembra que Jó falou que ia ver Deus com os próprios olhos dele, então que ele ia ver Deus ali com os olhos dele, né? E que a justiça dele seria dada pelo Redentor dele que vive, né? E que viria salvá-lo. Ele havia falado isso, então talvez Zofar não tenha entendido direito o que ele falou. E a gente lembra também que Jó havia falado, né, que quem dera, né, se Deus pudesse deixá-lo morrer, deixá-lo um tempo descansando lá na sepultura, né, e depois Deus viesse e trouxesse ele da sepultura, e então a ira de Deus já teria passado e Deus o amaria e ele voltaria para casa dele. Só que a gente lembra, quando Jó falou isso, Jó falou em termos de poesia, porque Jó falou, eu sei que isso não acontece. A gente lembra quando a gente estudou esse capítulo que Jó falou, quem dera se isso fosse possível, né? Eu pudesse ir para a sepultura até esperar essa ira doida de Deus que está sobre mim passar, e quando ele se acalmar, ele me tirasse da sepultura e me trouxesse de novo aqui à vida e eu voltasse, né, para minha casa, voltasse para minha família, voltasse para minhas coisas. Quem dera, né? Então, mas ele falava, mas qual é o morto que ainda vive, né? Então ele havia falado que isso é impossível, né? Então talvez Zofar não tenha entendido essas falas de Jó. E aqui ele tá falando, Jó, na verdade, os olhos que te viram nunca mais vão te ver.
E o lugar onde você está hoje nunca mais vai te ver também. Você nunca mais vai voltar para sua casa, Jó. Então, talvez o Far não tenha entendido as salas de Jó, né? Mas as salas de Jó foram uma fala assim muito além, né? Porque ele falou até sobre o corpo revestido, né? Sobre encontrar Deus na eternidade. Então, Jó tinha muito conhecimento, assim. A gente observa que Jó tinha um conhecimento. Ele vai crescendo no conhecimento dele, né? E Jó estava aqui já com conhecimento bem mais profundo sobre Deus, né, do que os amigos dele. A gente observa que os amigos dele estão ali num nível um pouco inferior e Jó está num nível superior de conhecimento de Deus aqui. Aí no versículo 11, Zofar continua falando: ainda que os seus ossos estejam cheios de vigor da sua juventude, esse vigor se deitará com ele no pó, né? Então aqui está falando. O ímpio, ainda que o ímpio esteja pleno de saúde, cheio de vigor ali, que tenha força para tudo, ainda tenha vigor para tudo, ele vai morrer e vai levar esse vigor com ele, porque Deus vai vir tirar todo o vigor do ímpio e vai deitar ele no pó, vai transformar ele em pó, porque ele é um ímpio, né? Então tá falando aqui para Jó, assim, Jó, você ainda está tendo esse processo, né? Porque você agora é só pele e osso, você está tendo esse processo. Mas Deus, se quisesse, Deus te tirava da sua força plena e te derrubava direto para o pó da terra. Então Deus ainda está sendo bonzinho com você. A gente lembra que esse que está falando agora é aquele que havia falado que Jó está recebendo menos do que ele deveria, né? Então esse é o mesmo. Esse que está falando agora é aquele mesmo amigo, né, que havia falado, ó, Jó, na verdade você está recebendo menos do que você merecia, Deus tinha que castigar você muito mais. Então esse é o mesmo ainda, né? Ele continua com esse pensamento doido. Aí no versículo 12, ele continua falando Zofar: ainda que o mal lhe seja doce na boca e ele o esconda debaixo da língua, né, e o saboreie e o não deixe, antes o retenha do seu paladar. Aqui é o versículo 12, 13 e o 14, né? Que eles são seguidos, eles são conjuntos, como se fosse uma frase só, né? Ele vai separando em versículos, mas o 12, 13 e o 14 é como se fosse uma frase só, eles estão todos em conjunto. E no 14 ele finaliza: contudo, a sua comida se transformará nas suas entranhas fel de áspides e será no seu interior. Então agora eu vou explicar versículo por versículo. Versículo 12, 13 e o 14, eles são juntos, né? Eles é uma frase só. Eles são separados em versículos diferentes, mas é uma frase só. Aí no versículo 12, então ele falou, né? Ainda que o mal lhe seja doce na boca e ele o esconda debaixo da língua. Então aqui ele tá falando em forma de poesia, né? Então ele tá falando o quê? O mal parece doce na boca do ímpio, né? Então o perverso pratica o mal e sente prazer em praticar o mal. Então, praticar o mal para o ímpio é gostoso, é legal, é doce. Então, ele fala isso. Então, o mal, né, parece doce na boca do perverso. Ele sente prazer, ele gosta de praticar o mal, né? Então, aqui ele usa uma poesia, né, dando exemplo de alguma comida, né? Como você coloca uma comida na tua boca, aquela comida parece doce, né? Você sente aquele sabor na tua boca doce. E o que você faz para manter aquele sabor na tua boca? Você esconde a comida embaixo da língua. Então você coloca, por exemplo, uma bala. Você está chupando uma bala, aí você vai e coloca a bala embaixo da língua para durar mais tempo, né? Aquele sabor doce na tua boca. É isso que ele está falando. Então o que o ímpio faz? O ímpio, o mal para o ímpio é um doce. Então ele sente prazer, né? Como se ele estivesse saboreando ali um doce. O mal para o ímpio. E o que ele faz? O ímpio esconde o mal debaixo da língua dele. Por quê? Porque é tão bom para ele praticar o mal, tá tão prazeroso aquele mal, que ele quer que dure mais tempo aquele sabor na boca dele, né? Ele quer ter aquele prazer por mais tempo. Então ele quer prolongar o prazer dele. Então ele esconde debaixo da língua dele aquele negócio que tá causando aquele prazer para ele, que tá dando aquela impressão para ele que é doce, né? Então ele esconde o mal debaixo da língua dele para que perpetue, né, para que fique com mais tempo aquele doce de sabor na boca dele, né? Então aqui ele tá dando um exemplo, por exemplo, de um doce, né? Ele tá falando em forma de poesia, tá falando, é como um doce, uma bala que a gente põe na boca, a bala é tão gostosa, a gente quer continuar sentindo o sabor daquela bala, então a gente esconde a bala debaixo da língua para ficar mais tempo sentindo aquele sabor daquela bala. É assim que o ímpio faz. O ímpio
a bala, no caso do ímpio, seria o mal, né? Então ele pega a maldade, né? Saboreia, fala, nossa, que sabor gostoso. Então ele esconde embaixo da língua para que dure mais tempo, né? Aquele prazer. Mas é lógico que não é embaixo da língua que ele esconde, né? Ele tá querendo dizer que ele, com as atitudes dele, o ímpio, ele tenta fazer com que perpetue aquela maldade. Então ele fica fazendo com que aquela maldade, aquele pecado, né, fique sendo longo, porque aquele pecado traz prazer para o ímpio. Então o ímpio pratica o pecado, sente prazer naquele pecado que ele está cometendo, então ele vai querer que o pecado dure mais tempo. Então ele fica fazendo com que o pecado dure mais tempo. Não é que ele vai colocar o pecado embaixo da língua, é que ele está usando uma poesia, né? O livro de Jó é uma poesia, então aqui ele está falando em poesia. Então ele está falando que o ímpio, assim como uma pessoa que está comendo alguma coisa doce, gostosa, e quer manter o sabor daquilo gostoso na boca e coloca embaixo da língua, assim é o ímpio. O ímpio está praticando o pecado e o pecado para o ímpio parece doce, o pecado para o ímpio parece bom, dá prazer para o ímpio o pecado. Então ele vai fazendo com que aquilo dure mais tempo. Então ele procura um jeito de fazer aquilo durar mais tempo para ele sentir mais tempo prazer naquilo. Aí no versículo 13 ele continua, né? E o saborei, né? Então ele começa a fazer o pecado durar mais tempo para ele saborear mais a maldade, o pecado, né? Então ele começa a saborear mais aquilo que ele está praticando de ruim, né? É isso que o ímpio acontece. E ele compara realmente com uma comida gostosa, né? Então coloca embaixo da língua, o sabor vai prolongando, fica mais tempo prolongando o sabor na boca porque está embaixo da língua. Então assim é o ímpio, né? Ele também fica tentando aumentar o tempo do prazer dele na maldade, no pecado, né? Para saborear, né? Aquela coisa para ele que está dando prazer, aquela coisa para ele que está sendo boa. E o não deixe, né? E para que saboreie e não deixe, para que aquilo que está dando prazer para ele não vá embora. Então ele fica fazendo com que aquilo dure, para que não vá embora aquilo que está dando prazer para ele, sendo que aquilo é mal, né? Mas está dando prazer para ele, então ele fica tentando fazer com que aquilo se prolongue. Aí ele continua no versículo 13. Antes o retenha no seu paladar, né? Antes de ir embora, então ele faz o quê? Ele tenta fazer uma artimanha, né? Para tentar reter o paladar, tentar reter o gosto daquilo que ele está experimentando. Então, se ele está sentindo prazer naquilo que ele está experimentando, se o gosto para ele tá bom, ele vai fazer o quê? Ele vai tentar reter o gosto. Então, é isso que ele vai fazer. Ele vai reter para tentar prolongar o prazer que ele está sentindo. E é isso que o Zofar está falando. O ímpio faz isso. O ímpio, ele pratica o mal parece doce para ele, ele sente prazer no mal, e ele faz com que aquilo que ele está sentindo ao praticar aquilo dure mais tempo. Então ele vai prolongando aquilo porque está dando prazer para ele. Ele não quer deixar aquilo embora, ele quer que aquilo continue dando prazer para ele. Aí aqui no versículo 14 Zofar fala, porém, né, isso que parece doce na boca dele, isso que parece ser gostoso, isso que parece ser prazeroso, quando cai no estômago faz mal. Quando cai no estômago causa mal para ele. Quando cai no estômago não cai legal. É isso que ele quer dizer, né? Então aqui ele está falando no versículo 14. Contudo, né, a sua comida, essa comida que é o mal, né, ele tá usando aqui uma poesia, mas ele tá falando do mal. Então, contudo, essa comida, né, que é o mal, parece ser algo gostoso, né, parece ser algo doce na boca. Então, ele tá experimentando aquilo, tá sentindo aquele gosto, aquele paladar, tá bom. Porém, quando cai no estômago, vai cair de uma forma que não vai ser bom, vai ser uma forma que vai ser mortal, porque quando cai no estômago dele, é aquilo que vai causar a morte dele, aquilo que vai causar a destruição dele, porque aquilo que era doce na boca dele, porque aquilo que era prazeroso na boca dele, ao chegar ao estômago vai se tornar veneno. Então aquilo que quando cai no estômago dele vai matá-lo, né? Vai começar a dar muita dor, vai ser o que vai fazer ele sofrer. Então, o que antes era bom, que antes era prazeroso, quando cai no estômago, quando chega a hora, ele vê que aquilo não era tão bom assim, que aquilo enganou ele, né? Ele achava que era bom, ele achava que era legal, mas aquilo enganou ele e não é tão bom assim. É isso que o Zofar está dizendo. Aí no versículo 14, né, ele diz isso que eu acabei de falar. Ele fala assim, contudo, né, porém, essa comida, né, que ele comeu se transformará nas suas entranhas, ou seja, se transformará dentro dele, né? Quando cair, se transformará dentro dele em fel, né?
de áspides. O que é fel? Fel a gente já havia visto já que significa amargura, né? Então aqui a Bíblia usa fel querendo dizer amargura ou querendo dizer veneno, né? Nesse caso aqui é veneno. Por quê? Porque tem uma cobra na frente. Áspides significa cobra. Então aqui ele tá falando, quando cai no estômago, cai como um fel de áspides, né? Então o que é áspides? Áspides é uma cobra venenosa. Então aqui ele tá falando, cai no estômago como um veneno de uma cobra venenosa. Então quando cai no estômago dele, cai como um veneno de uma cobra venenosa e faz mal para ele. E será no seu interior como veneno. Então aquilo que ele praticou de mal, que ele quis por tanto tempo saborear, que ele quis por tanto tempo experimentar, é aquilo que vai cair dentro dele e vai destruí-lo, porque aquilo vai começar a destruí-lo interiormente, né? Vai começar a destruí-lo, aquele veneno vai começar a se espalhar no corpo dele, vai começar a destruí-lo, aquele próprio veneno que ele sentia prazer na boca. Então a boca dele vai enganar ele, né? Mas isso é uma poesia, né? A gente lembra. Então aqui ele tá querendo dizer o quê, né? Tá querendo dizer que o ímpio, ele pratica o mal, ele gosta, sente prazer. Enquanto ele tá praticando o mal, ele não quer parar, ele fica ali praticando e tentando perpetuar aquela maldade. Só que uma hora, tudo aquilo que ele praticou, aquela coisa que antes parecia tinha um sabor bom na boca dele, uma hora cai no estômago, ou seja, uma hora vem a justiça, uma hora vem a realidade sobre aquilo e você precisa absorver aquilo, porque uma hora aquilo que você tanto consumiu vai ser cobrado. Então, uma hora aquele pecado que você consumiu vai ser cobrado e aquilo vai virar um veneno dentro de você, porque na verdade você estava se alimentando, né? Ele está usando aqui uma poesia, então ele está querendo dizer o quê? O ímpio, ele se alimenta de pecado. Então, o ímpio, ele se alimenta do mal. Então, quando ele se alimenta do pecado, ele se alimenta do mal, ele acha que ele está se alimentando de uma coisa gostosa, de uma coisa boa, porque pareceu bom ao paladar dele. Então, ele está se alimentando, cada vez se alimentando mais daquilo. Porém, aquela comida vai chegar no estômago dele, né? Então, uma hora aquilo vai ser processado. Quando aquilo for processado, vai cair no estômago dele como um veneno, né? Vai cair no estômago dele de uma forma ruim. E aquele veneno dentro dele vai se espalhar e aquilo mesmo é que vai destruir ele, né? Então aqui ele tá falando da maldade. Ele usa um alimento como exemplo, mas ele tá falando da maldade do ímpio, né? Para Jó tomar cuidado, porque Jó é um ímpio, né? Ele tá falando que Jó é um ímpio, então Jó tem que tomar cuidado, porque é isso que vai acontecer com Jó, isso que tá acontecendo com Jó. Aí no versículo 15: engoliu riquezas, mas vomitá-las-á. Do seu ventre Deus a lançará, né? Então aqui ele tá falando, que a gente lembra que Jó era um homem muito rico, né? Jó era um homem que não era um homem muito rico no seu bairro. Jó era um homem muito rico do Oriente todo. O Oriente inteiro conhecia Jó. Então Jó não era um homem qualquer. Jó era um homem muito famoso. Então aqui ele fala, ó, engoliu riqueza. Então Jó era um homem muito rico, né? Então aqui ele tá falando de Jó. Eles começam agora aí um julgamento muito claro sobre Jó. Eles começam a falar da realidade de Jó. Eles começam a falar da vida de Jó, claramente sobre a vida de Jó, para demonstrar que a vida de Jó parece com a vida de um ímpio. Então eles começam a fazer isso. E aqui ele fala, olha, Jó, o ímpio, ele engole riquezas, né? Então a gente lembra que Jó era um homem muito rico. E ele tá falando, ó, o ímpio realmente, ele engole riquezas, né? Mas depois ele não consegue manter aquelas riquezas. Ele não consegue manter tudo aquilo que ele engoliu, né? O ímpio. Ele vomita. Então ele mesmo joga para fora tudo que ele engoliu, né? Então ele tá ali naquela ânsia, naquela vontade de conquistar muitas coisas. Ele acaba até conquistando algumas coisas, mas o que ele conquistou, né? Ele próprio vomita, né? Ele próprio joga fora. Ele próprio lança fora o que ele fez, porque ele não consegue segurar dentro dele, porque ele é um ímpio, né? Então aqui ele continua, do seu ventre Deus as lançará, né? Então Deus vem e transforma aquela comida que ele comeu, né? Que parecia saborosa, que parecia legal, transforma ali dentro em veneno, né? Em mal-estar, começa a passar mal a pessoa e ela começa a vomitar, né? Então ela começa a perder tudo que ela tinha. Então é isso que ele tá falando. Ele tá usando aqui uma linguagem de comida, né? Para explicar, mas na verdade é uma poesia, ele tá querendo falar sobre o mal de Jó. Então ele usou como exemplo a comida para falar que realmente a pessoa come
e aquela comida não caiu bem no estômago, a pessoa vomita, porque a pessoa comeu, não caiu bem, vomitou. E aqui ele tá falando que é isso, a pessoa pratica o mal, né? E aquele mal cai no estômago, Deus vai processar aquele mal como algo ruim, então não vai cair bem no estômago dele e ele vai perder tudo que ele tem. Então é isso que ele está falando. Deus vai tirar toda a riqueza do ímpio, o ímpio é destruído, né? Então aqui eles começam a falar o que acontece na vida do ímpio, mas a gente vai ver mais para frente que Jó vai começar a rebater isso. Porque Jó vai falar, não, na verdade não tem lógica o que vocês estão falando, porque o argumento deles é que o ímpio sempre sofre, que o ímpio sempre é abalado, que o ímpio sempre é destruído. Então Jó vai começar a rebater isso, vai falar, não, não é bem assim. O ímpio não é sempre destruído, o ímpio não é sempre abalado, não é igual vocês estão falando. Então Jó vai começar a rebater isso, a gente vai ver mais pra frente. Aí aqui no versículo 16, né, Zofar continua falando, né, ele joga tudo para fora, ele perde tudo que ele tem, né, porque ele sugou veneno de cobra, né, ele tava ali animado, né, com aquele sabor na boca dele, mas na verdade aquilo era um veneno de cobra, né, e ele não entendia, e ele tava ali saboreando o mal, sendo que aquilo era um veneno, e ele não compreendia. E a língua da víbora o matará, né, então ele mesmo será morto, por conta daquilo que ele engoliu, né? Porque a língua da víbora o matará. Quando ele fala que a língua da víbora o matará, não é que a víbora vai vir e vai morder ele, né? Mas significa o quê? Na língua da víbora tá o veneno. Então, como ele suga o veneno da cobra, né? Como ele comeu a maldade, como ele fez maldade e saboreou a maldade, aquela maldade é o veneno. Então ele estava ali comendo o veneno, ele estava ali sugando o veneno, né? E aquele próprio veneno que ele sugou é o que vai matá-lo, né? Então fala que a língua da víbora o matará. O que é a língua da víbora? É o veneno. Na língua da víbora está o veneno. Então aqui está falando, e o veneno o matará. Então é o veneno que ele experimentou, que é a maldade, né? É o que vai matá-lo, né? Então é isso que ele tá falando. Então é isso que ele tá falando, né? Que o próprio veneno que ele comeu é que vai matá-lo. Deus transformou aquilo em veneno e vai matá-lo. Aí no versículo 17 ele continua. Ele não vai se deliciar com a vista dos ribeiros e dos rios onde emanam leite e mel, né? Então ele tá falando pra Jó. Jó, o ímpio, ele não vai ter uma vida boa. Não tem como o ímpio ter uma vida boa, ter uma vista de lugares belos, lugares bonitos. Então, não tem como o ímpio viver isso. A visão do ímpio, o que o ímpio vai ter à frente dele, a visão dele, é só trevas, é só coisas ruins mesmo, Jó. É isso que está acontecendo com você, Jó. Você é um ímpio. Então, eles estão tentando convencer Jó de que Jó é um ímpio, né? Então eles estão falando que tudo que Jó está vivendo indica que ele é um ímpio. Aí no versículo 18, devolverá tudo pelo que trabalhou, sua riqueza não lhe trará alegria, né? Então tá falando que tudo que o ímpio conquistar, tudo que o ímpio conquistou, ele vai perder. Então aqui Zofar tá falando, não, tudo que o ímpio conquistou, ele vai perder. O ímpio não vai ter nada, ele pode trabalhar o quanto que for para construir o que for na vida dele, ele vai perder qualquer bem material, qualquer coisa que ele tenha lutado para conseguir, para conquistar, ele vai perder. O ímpio perde, é isso que ele está falando. E sua riqueza não lhe trará alegria, né? Enquanto ele estiver a riqueza consigo, enquanto aquilo que ele construir, aquilo que ele lutar estiver com ele, né? Porque uma hora ele vai perder, isso que Zofar fala, né? Uma hora o ímpio perde. Mas enquanto estiver com ele, não vai trazer alegria para ele. Aí ele vai explicar, né? Mais para frente, que por que não vai trazer alegria para ele? Porque o ímpio, ele nunca está satisfeito, ele sempre quer mais. Então, quando ele conquista uma coisa, aquilo que ele conquistou não vai satisfazê-lo, ele vai querer algo mais. Então, ele nunca vai ficar satisfeito com o que ele tem. Então, ele nunca vai ter alegria, o ímpio nunca vai ter alegria. Aí no versículo 19, Zofar continua falando. Pois, né, na verdade, né, tudo isso acontece com o ímpio, pois, na verdade, ele oprimiu e desamparou os pobres, né? Ou seja, porque, na verdade, as riquezas que ele obteve foi à custa dos pobres, né? Então, ele é ímpio, então ele roubou, então ele pegou aquela riqueza dos pobres, né? Então, ele tirou dos pobres, então por isso que ele não vai prosperar, né? Isso que ele tá falando. A gente lembra que um outro amigo também havia falado isso, né, uma outra hora,
que as casas construídas, a riqueza é construída com suborno, né? Então eles começam até a questionar a riqueza de Jó, né? Começam até a falar que Jó cresceu, era um homem rico, evoluiu com suborno. Então eles começam a falar realmente que começam a duvidar até da riqueza de Jó, né? Eles começam até a falar que a riqueza de Jó era duvidosa. Eles começam até a falar isso sobre Jó. A gente lembra que tem algumas verdades aqui ditas, né? São algumas coisas que são realmente acontecem, né, com o ímpio, realmente acontecem, mas são tiradas do contexto, né? Então é muito complexo, né? Porque eles falam de uma forma como se Deus fosse uma matemática, como se Deus fosse uma fórmula, mas é muito complexo. Então não tem como você colocar num papel, colocar numa fórmula, né? Porque existem ímpios que prosperam, existem pessoas boas que não prosperam, existem ímpios doentes, existem pessoas boas doentes, então não tem como pôr numa fórmula, não tem como a gente colocar num cálculo, né? É muito complexo. E eles tentam fazer de uma forma como se fosse uma forma simples, né? Eles não conseguem compreender que Deus é complexo. Deus não é isso que eles acham. Então, o livro de Jó é uma longa discussão sobre quem é Deus, só que eles explicam sobre Deus tudo errado, né? Então, eles começam a falar sobre quem é Deus, mas da forma errada. Quem vai se aproximando mais de quem é Deus é Jó, por incrível que pareça, né? O que tá ali sendo julgado, que todo mundo olha e fala que não tem Deus, que não está do lado de Deus, é quem vai mais se aproximando de quem realmente é Deus. Conforme ele vai refletindo, né? Conforme ele vai parando e pensando sobre o sofrimento dele, parece que ele vai crescendo espiritualmente. Então, realmente, Jó vai nos ensinando que o sofrimento também ensina, né? O sofrimento também lapida, porque a impressão que dá é que Jó começa a ser lapidado pelo sofrimento e ele começa a ter uma compreensão maior sobre quem é Deus através do sofrimento dele. Parece que a reflexão do que ele está passando começa a levá-lo a um entendimento maior sobre quem é Deus. Então, é isso que trata, né? Aí no versículo 20 fala: por não haver limites para sua cobiça, não chegará a salvar as coisas por ele desejadas, né? Então fala o que aqui? O ímpio, ele nunca está satisfeito com nada, ele quer tudo, tá correndo atrás de tudo, nunca está satisfeito. Então a ânsia dele de obter sempre mais é tão grande, que ele nunca se concentra no que ele já tem. Porque se ele se concentrasse no que ele já tem, ele poderia lutar pelo que ele já tem. Então se ele lutasse pelo que ele já tem, talvez ele percebesse o erro dele, mudasse, né? E talvez ele realmente tivesse a misericórdia de Deus, a graça de Deus e continuasse com o que ele conquistou. Mas não, aí tá falando, o ímpio, ele nunca tá satisfeito. Então, como o ímpio nunca tá satisfeito, o ímpio sempre quer mais. Então, o que acontece? Quando ele tá almejando mais e mais e mais, ele perde o que ele já tinha conquistado. Porque o olho dele, quando ele conquistou aquilo, ele tirou o olho do que ele conquistou e começa a olhar para outra coisa. Então, aquilo que ele conquistou tá descoberto de proteção, então ele perde, então ele começa a perder aquilo que ele conquistou, porque ele começa a olhar para outra coisa, então ele nunca consegue segurar o que ele conquistou, porque ele conquista algo, deixa aquilo, já não tem mais importância para ele, porque ele já conquistou, então ele passa a não dar valor e começa a procurar outra coisa, e cada vez ele vai perdendo, porque a cada objetivo que ele alcança, ele nunca está satisfeito, então ele sempre vai querer um objetivo diferente, e a cada objetivo novo, ele vai perdendo as coisas anteriores que ele havia conquistado. É isso que acontece com o ímpio, que o Zofar fala. Aí no versículo 21, nada escapou à sua cobiça insaciável, pelo que a sua prosperidade não durará. Então tá falando que o ímpio, ele tem uma cobiça insaciável, né? Então ele quer tudo, ele olha assim, aquele negócio do outro pareceu legal, eu quero aquilo, né? Então ele é uma cobiça insaciável, ele quer tudo, né? Tudo que ele olha, ele quer. Então ele sempre fica em busca de algo mais, ele nunca tá satisfeito, ele sempre fica buscando algo mais, né? Por isso que a sua prosperidade não dura, porque ele não consegue se concentrar no que ele tem, tá sempre querendo mais e mais e mais e mais. Então, a prosperidade do ímpio não dura, não consegue durar, porque ele nunca tá satisfeito com o que ele tem, tá sempre de olho em outra coisa, né? Aí aqui no versículo 22 tá falando assim: na plenitude da sua abastança, ou seja, no auge, no seu auge, na sua prosperidade maior, assim, no seu ponto máximo, ele vai se ver angustiado, né? Ele vai se angustiar, né? Eles estão falando aqui o quê? De Jó, né?
Eles são amigos que eles ficam dando, como se diz, indireta, né? Eles ficam dando indiretas para Jó. Então, eles ficam dando indiretinha para Jó. Então, aqui eles estão dando indireta para Jó. Então, ele tá falando que, ó, Jó, no auge, assim, no máximo, na riqueza maior, na prosperidade maior do ímpio, né? O ímpio se encontra angustiado. E foi o que aconteceu com Jó. Jó tava ali no auge dele, Jó tava muito bem, Jó era muito bem respeitado, e do nada caiu sobre ele uma angústia tremenda, né? Então, eles estão falando sobre Jó. Aí ele continua, toda a força da miséria virá sobre ele. Mais uma indireta sobre Jó, direta, né? Essa é bem direta. Ele tá dando uma direta aqui, mais uma direta para Jó, né? Então, já é isso mesmo que acontece. O ímpio, no auge do ímpio, quando tá indo tudo muito bem com o ímpio, quando o ímpio é exemplo para todo mundo de prosperidade, né? A angústia cai sobre ele, o mal cai sobre ele e vem com a força da miséria. Não vem com pouca desgraça, não. Vem com muita desgraça. Cai muita miséria sobre a vida do ímpio. E aqui ele tá falando sobre a vida de Jó, né? Eles deixam de uma forma descarada, indiretas, né? Estão falando ali para Jó, né? Então eles estão deixando claro que a mensagem ali é para Jó, estão falando de Jó. Então aqui ele tá falando, não, realmente, Jó, você estava ali no seu auge, você estava ali no seu pico, você estava ali no seu máximo, né? Todo mundo te admirava, todo mundo olhava para você, você era um exemplo, só que veio sobre você, né, a angústia, né? Você perdeu tudo, você ficou angustiado, perdeu tudo, e a angústia veio com força de miséria, né? Então hoje você vive na miséria. Hoje você é um miserável, né? Então hoje você está humilhado desse jeito por conta disso, porque você é um ímpio, Jó. Aí no versículo 23 ele continua: para encher a sua barriga, Deus mandará sobre ele o furor da sua ira, que por alimento mandará chover sobre ele. Então aqui ele está falando algo que não adianta o ímpio pedir para Deus alguma coisa. Então ele está falando isso, né? Porque ele está falando assim, o ímpio vai ter fome, o ímpio vai querer alguma coisa, vai querer algo mais, mas enquanto ele não reconhecer que ele é um ímpio, enquanto ele não se voltar para Deus, né? Enquanto ele não mudar, Deus não vai mandar para ele o que ele está pedindo. Deus vai mandar para ele a ira dele, a ira de Deus, né? Então aqui ele tá questionando também, a gente lembra as orações de Jó, porque ele vive falando que Jó tá orando errado, né? Os amigos dele vivem falando que Jó tá orando errado. Então eles começam a falar que Jó tem que orar certo, né? Porque se Jó orasse certo, tudo ia mudar num passe de mágica, né? Isso que eles entendem. Então como Jó tá orando e nada tá mudando, eles estão falando, não, Jó tá orando errado. Então aqui ele fala assim, ó, por que Deus não muda nada para você, Jó? Você tá pedindo e Deus tá respondendo as suas orações, os seus pedidos, né? Te mandando mais ira, né? Mandando o terror dele sobre você, porque você é um ímpio, né? Então a gente lembra que Jó falava, ai Senhor, o Senhor não ouve minhas orações, porque o Senhor não... Então Jó ficava orando para Deus, ficava pedindo, né? Então aqui ele fala para encher a sua barriga, né? No sentido de que a gente tá com fome e pede algo para os nossos pais para nos alimentar. Mas aqui é uma poesia, então ele tá falando realmente de alimentar num sentido amplo, né? Então tudo aquilo que o ímpio pedir, Deus não vai dar para o ímpio, Deus vai dar mais ira, mais furor, mais raiva sobre o ímpio, né? Então ele tá falando aqui sobre Jó. Aí ele tá falando, por alimento mandará chover sobre ele. Então Deus vai mandar como um alimento ali, vai mandar fortemente até a barriga dele encher, né? Até a barriga dele inchar de comida, ele vai mandar a ira dele, né? Até a pessoa ficar cheio da ira dele ali, de passar mal, de tanto comer a ira de Deus, né? Isso que Zofar tá falando. Aí no versículo 24, quando escapar da arma de ferro, a flecha de bronze o atravessará, né? Então, o ímpio não tem para onde correr. Se o ímpio conseguir sair, conseguir fugir da arma de ferro de Deus, né? Se o ímpio conseguir dar uma escapada, né? De uma justiça de Deus, de algo que Deus vai fazer sobre a vida dele, não tem jeito. Ali na frente ele é encontrado. Então, uma hora ele é encontrado, Jó. Não tem jeito. É isso que ele tá falando. Ele pode escapar uma hora ali, Deus não viu, ele conseguiu correr ali, fugir, mas lá na frente, ali no outro momento, ele vai ser pego. Deus vai ver, ele vai ser pego e a flecha de bronze o atravessará. Então tá falando assim, ele pode escapar a primeira vez, mas quando ele for pego, ele vai ser pego de jeito que a flecha de bronze, não é qualquer flecha, é uma flecha de bronze, vai atravessar o ímpio. Então ele pode tentar fugir de Deus, ele pode tentar escapar de Deus, mas quando ele for pego, vai ser pego de uma forma ali certa, né? Vai atravessar ali por ele e vai doer, ele vai ser destruído, né? Isso que Zofar tá falando, querendo dizer sobre Jó, né? Porque a gente lembra que Jó fala muito
que as flechas de Deus, a flecha de Deus o atingiu, né? Que atravessou ele, que Deus tem as flechas apontadas para ele. Então já falava muito isso de flecha. Então Zofar vai e fala também sobre isso, né? Que Jó, você conseguiu fugir muito tempo do julgamento de Deus, né? Você conseguiu fugir por muito tempo, mas agora Deus te achou e a flecha dele realmente de bronze te transpassou. E é assim que acontece. O ímpio é assim que acontece. É isso que acontece com o ímpio, né? Então é isso que Zofar está falando. Aí no versículo 25, Zofar continua falando. Ele arranca das suas costas a flecha, né? O ímpio, né? Depois tem a flecha arrancada das costas dele, e quando arranca a flecha das costas do ímpio, você vê aquela flecha brilhando, né? E fala aqui, e esta vem brilhando do seu fel, né? A gente lembra que quando a Bíblia fala em fel, ela fala em fel com amargura e fel com veneno, né? Aqui ela tá usando o termo de veneno, ou seja, ele sai brilhando, né? Com aquele aspecto de uma ferida mortal, ou seja, o ímpio ele pode tentar fugir uma hora ou outra, né? Tentar escapar uma hora ou outra de Deus, mas quando Deus pega direito, transpassa o ímpio, e quando tira a flecha do ímpio, você vê que aquela flecha era uma flecha mortal. Então Deus fere para matar mesmo o ímpio, é isso que ele está falando. E aqui ele diz, e haverá assombro sobre ele, né? Então o ímpio vai viver assombrado, né? Porque a gente lembra que Jó fala, né? Que hoje em dia ele vive assombrado, ele não consegue nem dormir, que ao dormir ele é assombrado, então ele vive assombrado. Então aqui ele fala, Zofar fala, não, é isso mesmo, Jó. Você tá certo, e o que você tá tendo é uma experiência de um ímpio, né? Então ele tá querendo dizer isso. É isso mesmo, Jó. Isso que você tá vivendo é uma experiência de um ímpio. Você é um ímpio, Jó. Então é isso que ele tá falando, né? Então você vive o assombro de um ímpio, Jó. Aí no versículo 26. Todas as calamidades serão reservadas contra os seus tesouros. Fogo não assoprado o consumirá. Fogo que se apacentará do que ficar na sua tenda. Então aqui ele está falando que todas as calamidades são reservadas para o ímpio. Porque a gente lembra que Jó questiona, né? Jó fala como, meu Deus, será que eu me tornei seu inimigo agora? Será que só tem eu de ímpio no mundo? Será que eu sou o seu pior inimigo? Será que eu sou tão ruim assim para o Senhor estar só me observando? Parece que o Senhor só está reparando em mim. Os outros ímpios estão aí tranquilos, mas o Senhor fixou em mim, né? Então aqui ele fala, não, Jó, tudo de ruim, tudo que é de calamidade, tudo que é de destruição, né? Cai realmente, né, sobre o ímpio. Então tá caindo sobre você mesmo. É isso mesmo, Jó. Então vai cair contra os tesouros do ímpio, né? Então tudo que o ímpio tem e é precioso para ele vai ser destruído. Então a sua família, os seus bens, tudo que o ímpio tem, a sua saúde, tudo que ele tem, que é tesouro dele, vai ser destruído. É isso mesmo, Jó. Aí ele fala, fogo não assoprado, né, o consumirá. Então é um fogo desordenado, né? Um fogo que não é assoprado em um determinado sentido, né? Não assoprado em uma direção, mas é um fogo desordenado. Um fogo desordenado vai consumir tudo que o ímpio tem, né? Então aqui, fogo que apacentará, né? Do que ficar na sua tenda. Fogo que apacentará, não é apacentar de trazer paz, né? Não é isso. Apacentar, essa palavra em hebraico significa tremer, né? Então é um fogo que vai fazer tremer, vai fazer estremecer, né? O que ficar dentro da tenda. Então ele vai perder tudo. E o que sobrar na tenda vai ficar tremendo com o ímpio ali, vai ficar com medo junto com o ímpio. Então vai perder tudo e o que sobrar vai ficar ali junto com ele aterrorizado. Aí no versículo 27. Os céus revelarão a culpa dos perversos, a terra se levantará contra eles. Então aqui eles estão falando o quê? Porque a gente lembra que Jó havia falado, né? Cuidado, vocês estão me julgando, né? E Deus vai exigir depois de vocês, vai cobrar de vocês desse julgamento que vocês estão me fazendo, porque vocês estão sendo injustos comigo, e Deus está vendo isso, a injustiça de vocês, tomem cuidado, né? Então a gente lembra que Jó havia falado isso, né? E aí Jó ainda havia falado no final do capítulo anterior, né? Que olha, se vocês por acaso vierem a falar, né? Que vocês não me perturbaram, porque Jó no capítulo anterior fala, pô,
pô, para de me perturbar, gente, me deixa em paz, né? Já não basta o que eu tô vivendo? Então ele ainda falou no final do capítulo anterior, a gente lembra. Se vocês por acaso falarem que vocês não estão me perturbando, mas que a maldade está em mim mesmo, que eu mereço passar por isso, que tudo isso é culpa minha, tomem cuidado, porque a espada de Deus está aí e é afiada e vai vir cobrar de vocês. Então Jó tinha acabado falando isso. Então agora eles vão falar que na verdade eles não estão julgando Jó, é que na verdade o próprio céu está revelando que Jó é um pecador. Então ele vai falar isso. Não sou eu, Jó, que estou falando que você é um pecador. O próprio céu está falando pra gente que você é um pecador. O próprio céu está dizendo que você cometeu pecado. E a própria terra está te culpando. A própria terra está se levantando contra você. Não somos nós, né? Então ele vai falar isso. Aí ele diz o quê? Os céus revelarão a culpa dos perversos, né? Então ele tá falando o quê? Jó, tudo que você tá vivendo é do céu que você tá recebendo. Então o próprio céu, o próprio Deus tá mostrando tua culpa pra gente. O próprio Deus tá mostrando pra gente seus pecados. Com tudo que você tá vivendo, os céus estão revelando pra gente o teu pecado, porque só os céus poderiam mandar sobre a tua vida o que você tá vivendo. Então se os céus estão mandando isso sobre a tua vida é porque você é culpado. Então os céus estão provando pra gente a sua culpa. Então aqui ele continua, a terra se levantará contra eles, né? Então a terra se levanta contra o ímpio, e é isso que está acontecendo com você, Jó. A terra se levantou contra você, e agora é o que você disse, porque a gente lembra que no capítulo anterior, Jó havia falado que ele estava sozinho. Jó falou, eu não tenho mais ninguém do meu lado. Não tenho mais ninguém com quem eu possa contar, né? Mas ele falou, não tem problema não, né? Jó tinha falado, não tem problema não. Todo mundo pode me abandonar porque eu sei que o meu Redentor vive e ele é por mim, né? Ele vai me salvar e ele está comigo. Então agora ele fala, não, realmente, Jó, a terra inteira se levanta contra o ímpio. Você acha que alguém vai ficar do teu lado? Ninguém fica do lado do ímpio, Jó. Ninguém fica do lado do ímpio. Então é isso mesmo, a terra inteira está contra você. Você está certo, Jó, você é um ímpio. Então ele está falando isso para Jó. Aí no versículo 28, as riquezas de sua casa serão transportadas, como águas serão derramadas no dia da ira de Deus, né? Então ele está falando que realmente todas as riquezas da casa do ímpio, né, sumirão, serão destruídas. O ímpio não tem riqueza, não sobra riqueza nenhuma para o ímpio, é isso mesmo. E como águas serão derramadas no dia da ira de Deus, né? Então no dia da ira de Deus o ímpio vai perder tudo. E foi o que aconteceu com Jó, né? Porque Jó perdeu tudo em um dia só, né? Então aqui ele tá falando, não, é isso mesmo, Jó. O ímpio perde tudo na ira de Deus. No dia que Deus derrama sobre ele a sua ira, ele perde tudo, né? E a gente lembra que Jó havia perdido tudo em um dia só, né? Ele perdeu a família, os bens, tudo em um dia só. E aqui ele tá falando, não, realmente, Deus manda a ira dele em um dia só e as riquezas dele são destruídas nesse dia. Então ele perde tudo no dia que Deus resolveu mandar a ira sobre ele. Deus mandou a ira sobre ele, a partir daquele momento ele perdeu tudo, né? Então no versículo 29, tal é da parte de Deus a sorte do homem perverso. Tal é a herança decretada por Deus. Então a gente lembra, né? Primeiro, os amigos de Jó começam a falar para Jó se voltar para Deus, confessar que é um ímpio, porque as coisas podem melhorar para Jó, né? Então a gente lembra que Jó não aceita, não reconhece que ele é um ímpio, não fala, não sou ímpio, não sou um pecador. Então os amigos vendo que ele não aceita, não confessa, não entende que ele é um ímpio, então agora eles começam a agir com terror, né? Então agora eles começam a falar, tá, você não quer confessar que você é um ímpio? Você não quer buscar Deus? Você não quer fazer o que a gente está falando? Então seu fim é esse. Então é isso que vai acontecer com você. Então eles agora começam a aterrorizar Jó, falar que o fim de Jó é esse, né? Porque Jó, ele já tem certeza que é ímpio, né? Os amigos já chegaram à conclusão, já deram um veredito ali que Jó é ímpio. Então agora eles começam a explicar para Jó qual é o fim de Jó, né? Então eles se colocam ali no lugar de Deus, né? E começam a dizer para Jó qual é o fim de Jó. Então, para que Jó entenda qual é o fim dele. Então, já que Jó não quer ir buscar a Deus da forma correta, como eles acham que tem que ser, por meio, né, do reconhecimento de que é um ímpio, então que Jó saiba agora então qual é o fim dele. Então eles começam a querer explicar para Jó qual que é o fim de Jó. Então hoje a gente vai finalizar aqui.